Deus me entregou bem mais do que mereço. Talvez seja por isso que eu me cobre um pouco mais. Não que eu não seja capaz, mas às vezes é difícil. Nem sempre eu sei fazer o bem que eu desejo, e às vezes eu me vejo me enganando sempre mais. Não que eu não queira acertar, mas nem sempre é possível. Já me condeno tanto pelos erros que na vida eu cometi, pelas vezes que eu não soube decidir, e assim o meu coração gritava, desespero de quem ama. Coração, tu que estás dentro em meu peito, me condenas desse jeito, e eu não sei por qual motivo. Se és divina a voz em mim, só te peço por favor, eu sou humano, não me condenes assim. Humano eu sou assim, virtudes e limites. Se agora me permites, eu pretendo é ser feliz, sem prender-me ao que eu não fiz, mas olhando o que é possível. A dor que às vezes vem me faz feliz também, pois ela me recorda o valor que tem a cruz. Quando a noite esconde a luz, Deus acende as estrelas. Já me condeno tanto pelos erros que na vida eu cometi, pelas vezes que eu não soube decidir, e assim o meu coração gritava, desespero de quem ama. Coração, tu que estás dentro em meu peito, me condenas desse jeito, e eu não sei por qual motivo. Se és divina a voz em mim, só te peço por favor, eu sou humano, não me condenes assim, não me condenes assim. Muito boa noite, é com uma alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual, e cada vez mais conscientes de que o nosso processo de santidade é um processo de humanização. Humanizar é a gente descobrir no dia a dia um jeito da gente deixar harmônico aquilo que a gente é. É interessante, na filosofia, há uma lição que a gente aprende, que todo o processo humano, todo o aprendizado, a gente vai aprendendo a ser gente. A filosofia nos ensina que o processo de incorporar o mundo, ele é tão essencial, porque é ele que vai fazendo com que a gente seja capaz de descobrir o que a gente é na relação com o que o mundo é. Isto é, eu me faço humano à medida em que eu experimento o outro nas suas diferenças. Eu me faço humano na medida em que eu consigo descobrir no outro aquilo que ele tem e o que eu não tenho. Enfim,
A gente vai se humanizando a partir das possibilidades, das impossibilidades que são próprias da vida o tempo todo. Só que às vezes, no momento em que a gente precisa se humanizar, a gente não sabe viver o processo. Porque muitas vezes nós temos uma visão um pouco ingênua da realidade. Nós achamos que nós somos perfeitos, que nós vamos dar conta de tudo. Mas de repente a gente toca no limite, toca na fragilidade. A gente descobre que nós somos peças de cristal. Quebramos com muita facilidade. E ao você descobrir que você é peça de cristal que precisa ser cuidada, você toma contato com a sua humanidade. Essa humanidade que precisa viver o seu aperfeiçoamento constante. Pode ser que em outros tempos a gente tenha pensado que a santidade consistia em a gente se transformar em anjos. Mas não. A santidade consiste em aperfeiçoar o humano que está em nós. E ao aperfeiçoar o humano que está em nós, de alguma forma, nós nos configuramos a Deus. Porque Deus, pelo mistério da encarnação de seu Filho Jesus, nos mostra que Ele ama a humanidade. E que todos os valores humanos foram incorporados e assumidos pelo Cristo. E que aí, neste momento, em que você, em que eu, em que nós fazemos juntos a bonita experiência de descobrir o que nós temos de frágil, então a gente vê no Cristo, em Jesus, no Verbo encarnado, o modelo de humanidade que nós precisamos observar para que a nossa fragilidade seja superada nele, com Ele e por Ele. Está vendo que aqui nós usamos 3 preposições que estão dentro do contexto da liturgia: por Cristo, com Cristo e em Cristo. Tudo o que acontece na vida humana acontece na força dessas 3 preposições. Acontece na força desses 3 movimentos. É por Ele, é com Ele e é Ele, é nele. Ele faz o movimento, Ele nos entrega esta graça e nós tomamos posse disso. Humanizar, então, é também você se cristificar. É você viver o processo da melhoria. Às vezes a gente fica dentro de casa e a gente começa a olhar para as paredes, para o telhado, para a laje. A gente descobre uma ou outra rachadura, alguma fragilidade. E aí a gente comenta: olha, nós precisamos fazer uma reforminha na nossa casa. Geralmente a gente faz as reformas para o fim de ano, né? Para as festas de fim de ano. É sempre um jeito que nós temos de dar um jeito, de colocar um pouco mais de beleza para que a gente possa finalizar bem o ano e começar o outro diferente. É interessante isso, porque na regra de nós darmos uma reforminha na casa, a gente descobre que também nós precisamos fazer a reforminha dentro de nós. Porque quando a gente faz essa reforma no temperamento, no jeito de ser, na nossa personalidade, o nosso modelo, o nosso protótipo é o Cristo, é Jesus. Então nós olhamos para Ele e descobrimos um jeito de ser, um jeito de falar, um jeito de olhar, um jeito de viver. E quando a gente compara com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente vive, com o jeito como a gente fala, com o jeito como a gente se comporta, a gente descobre então as inadequações. Você descobre que você ainda não é o que você poderia ser. Que você ainda não se transformou no que você poderia se transformar. Que você ainda não é a pessoa que você poderia ser, porque ainda faltam algumas reformas a serem feitas. E isso é humanizar. É você descobrir que há sempre uma reforma a ser feita. Há sempre um detalhe da nossa vida, do nosso coração, que pode ser melhor. E não importa a idade em que nós estamos. Há sempre um tempo de vencer, de tornar melhor, de fazer a reforma que o nosso coração tanto precisa. Esse é o programa Direção Espiritual. Direção espiritual que abrange, que toca toda a nossa vida, que toca todo o nosso coração, todo o nosso jeito de ser, toda a nossa personalidade. Porque às vezes a gente escuta o termo direção espiritual, parece que nós estamos falando só de orações, né? Não, a espiritualidade é a totalidade da vida. Então, as questões humanas que nos incomodam, que precisam ser melhoradas, são sempre matéria-prima de direção espiritual. E aqui neste programa você participa conosco.
0 operadora 12 3186 2600. Você liga, deixa o seu pedido de aconselhamento, pedido de oração, enfim. Há um monte de gente aqui neste momento pronta para atender a sua ligação e estabelecer o contato que você quiser fazer conosco. Desde já, muito obrigado. Gostaria de agradecer hoje ao Ivanilson por estar comigo, por estar aqui hoje junto aqui comigo. Obrigado, viu, querido? Eu gostaria de atender hoje, primeiramente, um e-mail. Eu fiquei muito surpreso, porque é um contato de uma pessoa que há muito tempo, quando vi, eu era adolescente ainda, a partir daquela brincadeira que eu fiz, que eu tenho nome de professora que termina com Et, Margarete, Bernadette. E foi uma brincadeira que eu fiz que acabou deixando preocupada a Bernadette, que foi uma professora minha lá de Piuí. Ela entrou em contato com a nossa equipe. Boa noite, Daniela, que foi a pessoa para quem ela mandou. No programa do Padre Fábio, ele disse que não gostava de matemática. E não gosta até hoje, que sonha estar fazendo provas comigo e disse até o meu nome. Tenho 60 anos, dou aulas até hoje. Então queria ter um contato com ele para saber o que eu fiz para que ele não gostasse tanto de matemática. E até hoje ter nomes, pavor de nomes como Bernadette, Gorete, Margarete, que tudo isso o lembra de matemática. Isso é, de mim. Fiquei em pânico, pois assisto todos os programas dele, tenho os seus CDs, seus livros. E como é que eu fico agora? Aqui na minha cidade todos assistem e gostam muito dele, inclusive eu. Queria muito esclarecer isto, uma vez que ficou público, que não sou uma boa professora. Por favor, me ajude. Estou lendo o livro Quem Me Roubou de Mim, é uma obra dele. Ela ficou muito triste, gente. Ficou muito triste, assustada, achando que eu tinha me referido a ela como uma má professora. Ô, Bernadette, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. E todas as vezes que eu brinquei com essa história da matemática, porque a matemática realmente é um pavor que eu tenho desde a minha tenra infância. Eu nunca gostei de matemática, não. Não se tratava do seu jeito de ensinar, do seu jeito de falar, não. Mesmo porque, coincidência ou não, eu já tive outras professoras com nomes terminados em et também, que não era você. Então, com toda sinceridade, não me referi a você. Que você era uma professora brava, todo mundo sabe, exigente. Mas o meu medo de matemática vinha antes, não tinha absolutamente nada. E pode ter certeza que eu fiquei muito feliz mesmo com seu contato. Gostaria de dizer a todo o povo de Piuí, eu tive a graça de morar aí durante 1 ano e meio. Já contei até a história aqui da Ila Bueno, que foi me buscar lá na construção civil, onde eu estava trabalhando com meu pai. E a Bernadette era realmente a minha professora de matemática. Tenho boas lembranças daquele colégio onde eu estudei. E essa coisa do trauma que a gente tem, Bernadette, a gente não sabe dizer por que não, minha filha. Mas não foi você que me deixou traumatizado com matemática, não. De jeito nenhum. E mesmo que se fosse você, eu não teria falado isso aqui. Se eu falei é porque falei brincando, falei dentro de um contexto de muita leveza mesmo. Não é de acusação, não. Pelo amor de Deus, A última coisa que eu quero na vida é colocar culpa em alguém. Já chega aquelas que a gente carrega com o processo natural da vida, tá bom? Obrigado pelo seu carinho. Volto a dizer, você não é a causa do meu trauma. Os meus traumas já são de infância. Nunca gostei mesmo de matemática. Continuo não gostando, mas não tem nada a ver com o seu trabalho. Mesmo porque você é muito capaz, muito capacitada, muito eficiente em tudo que faz. Mesmo porque eu tenho uma grande amiga professora de matemática, ela sabe disso, a Sandra, lá de Formiga, é excelente professora também. E eu continuo tendo todos os meus traumas, já até brinquei com ela. E toda vez que eu tenho a oportunidade de brincar com essa situação, eu brinco. Mas não é, de maneira alguma, querendo chatear ou magoar ou expor alguém ao ridículo, Isso não cabe aqui no programa. O nosso programa é para fazer o bem, não é para fazer mal a ninguém, não. Muito obrigado pelo seu e-mail, que Deus a abençoe e nós vamos estabelecer um contato sim com você. Padre Fábio, na oração do credo, antigamente os padres falavam que Cristo desceu ao inferno. Hoje se diz que ele desceu à mansão dos mortos. Gostaria de saber se existe realmente o inferno ou se é uma metáfora. Primeiro, querida, nesta oração do credo, há um detalhe interessante, que tudo o que nós cremos, no que diz respeito a Jesus, o Verbo encarnado, vamos voltar até um pouquinho para o início do nosso programa. A cristologia, isto é, a parte da teologia que lida com as verdades de fé a respeito do Cristo, a respeito de Jesus,
todas elas estão diretamente ligadas à antropologia, isto é, à realidade humana. Porque dentro da teologia, nós temos a antropologia teológica, né? Que é justamente a área que eu dava aula na faculdade. A antropologia, ela pensa o ser humano, mas por ser teológica, ela pensa à luz do Cristo, que é a referência para o humano. Então, ao dizer que Jesus desceu à mansão dos mortos, significa que ele cumpriu todo o processo humano da encarnação. Então, toda realidade que é encarnada precisa morrer. Então, naturalmente, Cristo, Jesus, o Verbo encarnado, vive todas as etapas da vida humana. Ele cumpre na carne todo o processo que diz respeito a uma realidade que está encarnada, isto é, um ser vivo. Então veja bem, ao dizer que Jesus desceu à mansão dos mortos, significa que ele experimentou a morte na sua expressão máxima. Porque o credo, na verdade, quando ele diz desceu à mansão dos mortos, é como se, dentro deste contexto de explicitação do que nós acreditamos, porque o credo é isso, né? Digamos assim, um resumo de tudo que nós acreditamos. Nós explicitamos que nós cremos que Jesus não foi poupado do processo da morte. O Verbo encarnado, isso é, Jesus, porque Cristo já é um título atribuído, Jesus viveu na sua história todo o processo humano. Isto é, poderíamos dizer, Jesus sendo Deus, ele andou mais cedo do que as outras crianças? Será que ele foi privilegiado em ter alguns dons especiais, por exemplo, em poder ficar de pé antes da hora? Não. Jesus viveu e cumpriu todos os passos que o ser humano precisa viver, porque senão Deus estaria violando esta liberdade, né? Ou não estaria cumprindo na totalidade o mistério da encarnação. A gente diz que a única coisa que Jesus não experimentou da humanidade foi o pecado. Mas por quê? Porque ele foi um homem que viveu com retidão o tempo todo a experiência de ser quem ele era. É claro que ele não poderia experimentar a experiência do pecado original, porque ele veio para corrigir o pecado. Então, aí no paralelo da cristologia com a antropologia, na antropologia você tem a figura de Adão. Na cristologia você tem a figura de Jesus. Então, Jesus está para a humanidade para resolver o problema que Adão provocou. Mas veja bem, aí você poderia falar assim, então Jesus foi enviado ao mundo para resolver problema. Não. O mistério da encarnação aconteceria mesmo que não tivesse havido o pecado na história da humanidade. Isso é muito bonito a gente compreender. Deus gostaria de experimentar a realidade humana e já estava, no prólogo de João você já vê, que desde o início a presença do Verbo já está no processo da criação do mundo. E que depois o próprio Verbo viria experimentar a vida na Terra. Então essa é a teologia. A cristologia explicitando que Jesus viveu todo o processo humano, inclusive o de morrer. E ao morrer, ele traz a realidade humana para uma nova realidade, que é a ressurreição. Que até então o pecado de Adão nos configurava para a morte, ele nos jogava para a morte. O pecado de Adão colocou dentro de nós uma herança que você tem, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente queira tirar o nome dos testamentos agora, não tem como. Nós somos marcados pelo pecado original, pelo limite original, dê o nome que você quiser. De qualquer maneira, ao descer à mansão dos mortos, Jesus experimenta a totalidade dessa encarnação. Mas dali vem o novo sentido da morte, que é justamente a ressurreição, que é essa categoria nova que vai nos livrar da condenação da morte eterna. Não é verdade? Porque a partir do momento que Jesus ressuscita, e já que ele é humano, toda a humanidade cumpre com ele o destino que um dia, Jesus, isso é, ele vive antes de todos nós, aquilo que toda a humanidade vai viver. Ele ressuscita e nos coloca então agora nessa vocação de também sermos direcionados e chamados à eternidade, à vida de ressurreição. Que ela pode ser desdobrada o tempo todo na vida prática, né? Eu não preciso esperar morrer para viver a ressurreição.
Você não precisa esperar a morte para você experimentar a ressurreição. A ressurreição, a eternidade, nós já começamos a construir agora. O Padre Zezinho fala de um jeito muito bonito numa música dele, em que tem um momento da letra que ele fala assim: e a gente vai ressuscitando, e a vida vai ficando eterna, mostrando que este destino final da humanidade, que é a ressurreição, já se aplica agora, no momento que você consegue vencer as suas mazelas, quando você consegue vencer o Adão que existe dentro de você, a Eva que existe dentro de você, aquela fraqueza, aquele momento de fragilidade que você é puxado para baixo. Você já parou para observar o quanto que na vida, às vezes, nós somos puxados para baixo? E veja bem, que o chão, ele é a experiência que nos lembra Adão, e o céu é a experiência que nos lembra o Cristo. Mas esta experiência de unir céu e terra é que é bonita, a mística da vida cristã vive aí. Eu estou no chão, isso é, eu sou Adão, eu sou barro, o significado de Adão é este, né? Aquele que vem do barro, aquele que está no barro. Mas eu também sou o Cristo, eu sou convidado a viver a dinâmica da superação, daquilo que é Adão em mim, mas daquilo que é Cristo também em mim. Pelo mistério da encarnação, eu sou convidado pelo batismo. E às vezes na vida nós somos puxados para baixo. Às vezes um telefonema que você recebe, uma palavra que você escuta, um desaforo que você recebe, uma coisa ruim que acontece na sua vida, um dissabor, uma traição, uma infidelidade. E pode observar que tudo isso que nos puxa para baixo é fruto do nosso pecado. Toda vez que nós agimos movidos pelo nosso pecado, nós machucamos alguém ou somos machucados. É impressionante o quanto que o pecado tem o poder de nos machucar e de nos puxar para baixo. Então veja bem, é a força de Adão dominando o que a gente é. Agora, quando a gente cuida, por exemplo, eu vou fazer um esforço para não dizer o que machuca o outro. Eu vou tomar cuidado com as minhas palavras. Eu vou tomar cuidado com aquilo que eu falo, às vezes, no momento da minha raiva. Eu sou muito assim, gente. Às vezes eu fico irritado com as coisas e eu falo o que eu não quero. Eu magoo as pessoas que eu amo. Mas no ímpeto de querer resolver as coisas. Veja bem, eu estou sendo domado por Adão. Agora, no momento em que eu demoro um pouquinho antes de falar o desaforo, no momento que eu demoro um pouquinho antes de fazer a calúnia, de falar a fofoca, o Cristo então vence em mim. Está vendo que a mística do cristianismo é isso? É a gente viver, é a gente colocar os nossos passos nos passos de Jesus. É bem natural dentro de nós que a gente assuma a posição de Adão. Isso é, do homem fraco, da mulher fraca, daquele que não consegue, daquele que não sabe, daquele que não pode. Mas o nosso desafio é justamente a gente domar tudo aquilo que não nos joga para baixo. É a gente colocar um pouco de limite e de tirar um pouco do poder das coisas que nos jogam para baixo, daquilo que nos joga no chão, daquilo que nos decepciona, daquilo que nos amargura, daquilo que nos deixa amargos. E quando a gente vive a dinâmica do ressuscitado, a gente começa a sentir que isso vai ficando mais leve dentro de nós. A gente vai ficando mais moderado, a gente vai ficando mais ponderado, a gente vai falando menos, a gente vai ser menos impulsivo. É fruto de milagre? Se você quiser chamar isso de milagre, então é milagre. Porque na verdade, a ação do Cristo em nós, ela é miraculosa o tempo todo. Mas ela é também esforço humano. Voltamos ao início do programa. A gente se humaniza cada vez que o Cristo vence dentro de nós. E por que é importante a gente crer que Jesus desceu à mansão dos mortos? É importante porque a gente sabe que ao descer à mansão dos mortos, toda a nossa realidade humana desce com ele. Mas não é para ficar ali, é para voltar glorificada. Então, aquilo que é meu, que me machuca, que me humilha, aquilo que me expõe frágil, eu deixo ser mergulhado no mistério do Cristo, para que Ele me devolva aquilo redimido. A palavra é essa, é redimir. E é tão bonito a gente pensar, minha gente, que o tempo todo nós passamos pela experiência de mergulhar as nossas misérias na mansão dos mortos. Isso não é uma teoria. Nós também precisamos mergulhar na mansão dos mortos, isso é, a gente precisa fazer morrer aquilo que é
o nosso defeito, aquilo que é a nossa fragilidade, que às vezes nos envergonha tanto. A fragilidade não tem como fazer mergulhar e tirar. Eu estou falando dos desdobramentos dela. Frágil frágil você vai ser. Como eu disse, nós somos peças de cristal. Nós quebramos fácil. Mas não é pecado ser de cristal. É até uma virtude. Uma peça de cristal, ela é preciosa. Você não fala, não quero porque é de cristal, isso vai quebrar fácil. Se você recebe uma peça de cristal, você não vai devolver e falar, eu não posso cuidar disso porque isso vai quebrar com muita facilidade. Não, mas você vai cuidar para que ela não quebre com facilidade. Então não se trata de rejeitar a fragilidade que está em mim, que está em você. Se trata apenas de cuidar bem dela. Cuidar da fragilidade que se tem é um jeito que tem de se humanizar, de trazer a vida do Cristo para nós, de vencer a perspectiva de Adão e de nós entrarmos na dinâmica do Cristo. Teilhard de Chardin chamava isso de maneira muito bonita de cristificação do universo, quando cada criatura descobre que ela é o Cristo, pelo mistério da encarnação. Eu sou o Cristo, tu és o Cristo, ele é o Cristo, nós somos o Cristo. E à medida que cada um assume na sua vida a identidade do Cristo, o mundo se transforma num mundo cristificado. Você já imaginou que beleza? Se nós pudéssemos sair pelas grandes cidades sem o medo do assalto, sem o medo do sequestro, sem o medo da violência. Por quê? Porque o mundo estaria cristificado. Todo mundo tem o mesmo sentimento de Cristo, todo mundo tem o mesmo pensamento do Cristo, todo mundo tem o mesmo comportamento do Cristo, isso é, só faz o bem, não deseja o mal a ninguém, não fala o que não deve falar, não olha o que não pode olhar, enfim, vive uma vida de equilíbrio. Tanto é que lutar pelo mundo cristificado é lutar pela paz, não tem outro nome. Você já imaginou se dentro da sua casa todo mundo estivesse cristificado, isto é, convertido ao Cristo? Se os sentimentos que prevalecessem nos corações fossem os sentimentos do Cristo, então a gente trabalharia, a gente não esperaria cair do céu, a gente iria agir com responsabilidade, nós não iríamos querer os vícios na nossa vida, nós não iríamos destruir o outro, nós não iríamos mentir para o outro, nós não iríamos enganar o outro, nós não iríamos roubar o outro. E aí, não tem casa que não vá viver em paz se todo mundo faz isso. O que quebra a nossa paz? Quando nós nos enganamos, quando nós mentimos, quando nós nos roubamos, quando nós tiramos a paz. Só que isso não é a atitude de Cristo. Então falta cristificar a casa, falta cristificar a família, falta cristificar o comportamento. Agora, à medida em que nós vamos assumindo esse jeito de Jesus ser, você pode ter certeza, à medida que o Cristo vai vencendo em nós, a nossa casa vai se transformando em um lugar bonito, mais saudável, mais alegre, mais feliz. E naturalmente a gente vai ficando muito mais leve. Porque às vezes os maiores problemas que nós temos não são nossos, mas são das pessoas que nós amamos e que estão do nosso lado e que acabam afetando a gente. Às vezes eu paro para pensar e chego a essa conclusão. Às vezes a gente quase não tem problema, os nossos problemas são os outros. Como é que eu vou ser feliz se as pessoas que eu amo não estão bem? Mas eu também não posso viver a vida delas. Aí se estabelece o limite, se estabelece o sofrimento. Eu não tenho como entrar no coração dela, viver por ela, falar por ela, fazer como é. Não. Então aí eu sofro por isso. Eu sofro porque eu não posso fazer o outro ser igual do jeito que eu quero. Agora, se o outro se compromete com o Cristo, eu tenho que ficar tranquilo. Sabe por quê? Porque Cristo vai fazer a obra dentro daquele coração do jeito que Ele pode. Mas saber que o outro está se direcionando para o caminho do Cristo, então nos dá tranquilidade. Aí você vai saber que o seu filho não vai atrás das drogas, por quê? Ele está sendo orientado pela força de Jesus. Você vai saber que o seu filho pode até cair numa outra coisa, mas ele vai se preservar muito mais do que antes. Ele vai começar a pensar mais na qualidade da vida dele do que antes, por quê? Coração convertido é coração que se ama, é coração que se respeita. Coração cristificado é aquele que não quer permitir que o Adão prevaleça. E aí, minha gente, a gente descobre que religião só pode fazer bem à medida em que ela é bem aplicada. À medida em que nós descobrimos que o seguimento de Jesus nos faz homens e mulheres bem melhores. Então, não perca tempo. Cristifica seu coração, cristifica sua vida, seu comportamento, sua mente, sua casa, e quem sabe você vai
cristificando as outras pessoas que estão do seu lado pela força do seu testemunho. 0 Operadora 12 31 86 26 00. Entre em contato conosco, porque este programa acontece só porque a matéria-prima dele é a sua vida, é a nossa história. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Lembrando que você liga, participa conosco. 0 Operadora 12 31 86 26 00. Você sabe que nesses meses a Canção Nova tem sofrido muito. Meu grande companheiro Eto tem perdido noites e noites de sono porque os custos da Canção Nova nesses últimos tempos têm sido muito altos, né? E neste mês não está sendo diferente. Lembrando que este canal funciona para evangelizar. Todo o nosso trabalho aqui, tudo que a gente realiza, não tem outro objetivo senão levar a palavra que faça bem ao coração das pessoas. Pode ser que você assista ao programa e nunca tenha contribuído. Saiba que se você dá uma pequena contribuição ao Sistema Canção Nova de Comunicação, você faz com que este programa continue e além de todos os outros que fazem parte dessas 24 horas no ar de evangelização, sem intervalo comercial. Então, a sua contribuição, ao ligar neste número que a gente anuncia, você também pode se transformar num ajudante desta obra. É um jeito que você tem de evangelizar mesmo sem sair da sua casa. A gente agradece a você que generosamente tem estado conosco e a você que a partir de hoje, quem sabe, vai se transformar num novo sócio da Canção Nova, um amigo, parte da nossa família. Minha gente, hoje eu estou com muita alegria no coração, já falei sobre isso, um dos projetos que eu mais esperei para este ano, que é o lançamento do meu primeiro livro de contos, meu primeiro livro de literatura, Mulheres de Aço e de Flores. São contos inspirados nas mais diferentes tipos de mulheres, né? Sempre muito interioranas, eu confesso para vocês, que as mulheres que marcaram este livro são sempre dentro de um contexto muito artesanal. E eu acho que isso é bonito, né? A gente resgatar a beleza da vida artesanal. Toda mulher dotada de sensibilidade, toda mulher sabe que é dotada de uma sensibilidade muito especial. E vocês têm o poder não só de balançar os destinos do berço, né, de comandar os destinos do berço, mas toda a humanidade pode ser muito bem comandada por vocês, por essa sensibilidade tão bonita. Nós precisamos muito dessa intervenção constante. O livro aqui eu abro assim, ó. Mulher, ô mulher, pudesse eu recomeçar o mundo, inventaria de criar-te primeiro, e somente depois eu retiraria Adão de suas costelas. E é verdade, viu? Acredito mesmo nisso aqui. Então é um livro que você vai poder adquirir em qualquer livraria. Esse livro é pela editora Gente. Você tem a facilidade de encontrá-la em todas as livrarias do país. E depois manda lá para nós a sua crítica daquilo que você achou. A editora Gente gosta sempre de ter o contato com o leitor. Meu amigo Anderson, que está promovendo o lançamento aí, na Bienal a gente estará lá para fazer o lançamento oficial do livro. Lá no dia 18, né, na livraria, no shopping Vila Lobos, na livraria Cultura, das 18 horas até as 19 horas, eu vou fazer o autógrafo do lançamento do livro. Eu sei, gente, eu quero até agradecer, porque quando eu anunciei aqui a minha palestra lá na livraria Cultura, ela foi, esgotaram já, assim, no outro dia de manhã já não tinha mais inscrições, já estava tudo esgotado. Você que não conseguiu a inscrição, você pode ir lá no shopping às 18 horas, que eu estarei lá para autografar o livro. Mas pelo amor de Deus, não leve aquela penca de coisas que geralmente o povo leva. Todos os CDs e todos não. Vai ser único e exclusivamente o autógrafo do livro novo. Porque nós vamos ter muito pouco tempo, porque logo em seguida eu tenho que dar a palestra. Mas como muita gente não conseguiu, eu vou chegar um pouco mais cedo para autografar o livro das pessoas que não conseguiram se inscreverem para a palestra que vai acontecer. Lembrando que o Gabriel Chalita, ele abre esse circuito de palestras na segunda-feira, dia 11. Então, para a palestra dele, você pode se inscrever também. Entra lá no site da Livraria Cultura e você vai ter as informações. Então, dia 18, a partir das 18 horas, lá na Livraria Cultura do Shopping Vila Lobos, você é meu convidado para eu poder autografar o livro novo para você e aqueles que conseguiram logo em seguida, então, participarem da palestra, cujo tema vai ser
razão e sensibilidade dentro do processo da construção poética e da música. Esse vai ser o tema, que depois a gente até está pretendendo trazer aqui para a Canção Nova também. Vamos ver como vai ser, como as coisas vão acontecer lá. Amanhã, sexta-feira, eu estarei em Araçatuba, às 20 horas, no Colégio Salesiano. Então, todos vocês aí de Araçatuba e região, sexta-feira, amanhã, eu estou com vocês, dia 8 de agosto, no Colégio Salesiano. Na quinta-feira, no dia 14, quinta-feira próxima, deixaremos aqui um programa, não estarei aqui ao vivo, eu estarei em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. E depois, 16, 17, aqui na Canção Nova, o Halel, que você é o nosso convidado para estar conosco. Venha e esteja conosco nesse tempo tão especial que vai ser o Halel da Canção Nova. É o primeiro, não é? O primeiro Halel da Canção Nova. Então nós estamos esperando muita gente, muitos jovens que sabem como é que funciona o Halel e que vai ser, sem dúvida, um momento de muito crescimento para todos nós. Tem um e-mail aqui interessante. Quem manda é a Mércia. Ela escreve assim: Padre Fábio, casamento acaba? Pois em algumas pregações eu escuto muito: seu casamento está acabando? Seu casamento acabou? Mas a palavra é clara, Padre. O que Deus uniu, o homem não separa. E que o matrimônio só finda com a morte. Muito inteligente a sua pergunta, Mércia, porque ela dá margem para uma reflexão muito interessante. Perguntas inteligentes proporcionam reflexões profundas, né? Eu sempre digo que nós precisamos ter um cuidado muito grande com os conceitos superficiais que nós temos sobre as coisas. O casamento é um deles. Às vezes nós achamos que estar casado com uma pessoa é a garantia do sacramento para a vida inteira. Eu estou casado, eu me casei, fui lá diante do padre. Só que há um detalhe: sacramento não é mágica. O que Deus uniu, tá certo, a palavra é clara, o homem não separe. Que o homem não separe, né? Que a palavra é assim: o que Deus uniu, o homem não separa. Fazemos a distinção agora. Tudo bem, Deus uniu. Mas o que Deus une precisa o tempo todo do cuidado humano. Não existe mágica no sacramento. Tanto é que o casamento, que às vezes a gente usa o termo muito errado, né? Quem celebrou seu casamento? Ah, o padre fulano de tal. Deus me livre, eu não celebrei casamento de ninguém, não casei com ninguém. Eu apenas presidi a celebração, porque quem celebra o casamento são os noivos. O padre apenas assiste, ele preside em nome da igreja a celebração que os noivos estão celebrando. Eu não casei com ninguém, então eu não celebrei casamento de ninguém. Vamos aprender isso, que às vezes nós usamos os termos errados. Quem celebrou o seu casamento? Eu e meu marido. Agora, o padre que presidiu, que assistiu à cerimônia, foi o padre fulano de tal. Tudo bem. Quando você assume o sacramento diante do altar, diante de um ministro reconhecido pela igreja, você está assumindo a mesma vocação que você recebeu no batismo. No batismo você foi configurado ao Cristo, mas aquele batismo não é mágica, jogou água na cabeça, limpou do pecado original e está pronto. Não, pelo amor de Deus. O que faz o pecado perder a força no batizado é a medida em que ele lutar contra as estruturas pecaminosas, contra as realidades que o farão pecar. É assim que a gente vence o pecado original. É assim que a gente faz o batismo acontecer dentro de nós, porque o sacramento é semente. Então, o que na verdade nós precisamos fazer quando nós recebemos um sacramento é cuidar dele para que ele não venha morrer. A fórmula, o que Deus uniu, que o homem não separe, isso não é uma fórmula mágica. Então, Deus uniu, certo? Mas a humanidade confirma essa união todos os dias. Você se casou há 10 anos atrás, digamos. Mas se você não se casa com esse homem todos os dias, se você não assume o mistério do sacramento que você viveu e que você assumiu diante da comunidade no dia do seu casamento, o seu casamento vai perdendo a força,
porque o sacramento ele depende deste empenho humano. Acaba, ele pode acabar sim. Não é que Deus não quis, não é que Deus fez acabar, não. É que quando eu não cuido, o sacramento, a semente continua lá dentro. Ninguém pode retirar a semente do sacramento que vocês receberam, daquilo que vocês celebraram. Mas se vocês não cultivam essa semente, é possível que ela venha morrer. Aí você fica com a sementinha lá dentro de você, mas sem nenhum fruto. Então os casamentos, costumeiramente a gente diz que acabaram, porque eles não foram cultivados. Minha gente, dá um trabalho danado você manter um casamento a vida inteira. Não é brincadeira não. Você que é casado sabe muito bem que não existe nada de muito romântico nessa história não. Eu estava vendo uma palestra do Padre Léo essa semana. Ele falava assim que o bicho mais inteligente do mundo é do pato, que já nascia com os dedos tudo grudados para não usar aliança. É claro que o Padre Léo estava brincando, mas ele estava brincando justamente com uma situação que é verdade. O casamento não é brincadeira. Ele estava falando de uma situação séria, só que ele falava brincando, né? E a gente ria, mas é verdade. Colocar uma aliança no dedo requer muita coragem, porque ao colocar a aliança no dedo, você está colocando a vida do outro. O significado de você andar com uma aliança no dedo depois que você se casa, significa, e tem que ser do lado esquerdo, né? O casado põe no lado esquerdo. O esquerdo tem todo o significado de ser o lado da emoção, diz que é o lado do cérebro em que a gente mais exercita a emoção, em que a gente trabalha mais os afetos, porque o coração ele fica no meio, né? Ligeiramente tombado para a esquerda, não sei, mas o lado esquerdo é o lado do afeto, é o lado da emoção. Então veja bem, você colocar uma aliança no dedo significa que você está colocando aquela pessoa no seu lado esquerdo. Então a partir de hoje eu sou uma metade preenchida. Eu não estou mais sozinho. O outro preenche o meu lado esquerdo, isso é, ele preenche os meus afetos, ele preenche as minhas emoções, mas não no sentido de preencher, de fazer mágica, não. Eu estou com ele, eu vivo com ele, eu agora partilho a minha vida com ele. E ter o outro do lado esquerdo, na aliança no dedo, é você viver o comprometimento com tudo aquilo que significa casar-se. Ter uma casa, constituir uma família, isso é, ser pai, ser mãe. É você deixar de pensar só em você. É você deixar de pensar somente nas suas necessidades, mas você abrir-se para o outro. Veja bem que você tem um outro lado do seu lado. Você não está mais sozinho. Eu como padre, por exemplo, eu posso ser transferido a qualquer hora, eu posso mudar do Brasil a qualquer hora, eu posso mudar de missão, por quê? Sou eu e eu. A partir do momento que casa, se você foi transferido, se você tem uma oportunidade de trabalho num outro lugar, você sabe, quanto maior é a família, maior é a dificuldade de transpor todo mundo, porque você mexe na estrutura de todo mundo. Então, quando você é solteiro e você tem uma oportunidade de trabalho, você decide diferente do momento em que você vai ser casado, porque você não pode pensar só em você mais, certo? Mas ninguém quis isso para você, foi você que escolheu, não venha reclamar. Você que arrumou essa história. Você que quis casar. Vá lá na palavra de Deus que São Paulo recomenda que ninguém se case, né? Já que casou, ele fala, é melhor que não se case, mas já que casou, mas não vem o caso. A gente tem uma interpretação positiva do casamento. Você vê muita gente realizada se casando e vivendo feliz mesmo. Não é para sempre não, porque o para sempre sempre acaba. Já dizia o poeta Renato Russo, né? E o para sempre, ele tem que ser cultivado todos os dias, senão ele acaba também. Quando é que eu vivo o meu para sempre? Hora por hora, dia por dia, minuto a minuto. Vivendo as alegrias, as tristezas, como dizia o outro poeta, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, quando você sabe a dor e a delícia de ser o que você é, e você se casa, você começa a sentir a dor e a delícia de ser o que você é e de ser o que você é quando junto com ele. Juntou, virou outra pessoa. É o mistério, né? Um eu encontra-se com o tu e forma um nós. O casal, ele tem vida própria, é engraçado isso, né? Por mais que você
viva sozinha e tenha uma vida, tenha facilidade de arquitetar sua vida sem o outro por perto o tempo todo, mas na hora que o casal está junto, é como se ele tivesse uma vida própria, é uma terceira pessoa. Esse é o mistério do casamento, minha filha. Agora, isso não é milagre não, isso não é garantia só porque o padre abençoou, isso vai ser para o resto da vida. Esse que o homem não separe, não é o que está lá de fora não, são os dois que se juntaram. Porque às vezes dá a impressão que essa expressão é assim, então o homem não pode separar, então dá a impressão que o homem é um juiz de direito que depois vem aqui e assina, faz a gente assinar um documento que nós estamos judicialmente separados, ou que vem um padre e fala, não, vocês não casaram coisa nenhuma, não. Os que recebem o sacramento e com a certeza de que Deus manterá unido, recebem também a responsabilidade, então que vocês não se separem, que vocês cuidem para que a relação de vocês seja estável e que essa relação possa fazer bem. Agora, no dia a dia, você terá que descobrir como fazer essa relação fazer bem, crescer bem, porque não será milagre, não é mesmo, minha gente. Outra aqui também, que eu achei muito interessante, foi nessa mesma perspectiva. Padre Fábio, desejo esclarecer uma dúvida. Sou mãe solteira, tenho um filho de 25 anos já casado e uma filha de 16 que mora comigo. Quero saber o que é família para a igreja, pois alguns religiosos com quem conversei me disseram que não constituo família por não ser casada. Isto me perturba muito. Afinal, para a igreja, o que é a família? Família, minha amiga, é sempre um grupo de pessoas, seja ele constituído de 2, de 3, que estejam vivendo em consonância com a palavra de Jesus. O resto pode ser fórmula pronta que beira a hipocrisia. O que é uma família verdadeira? Eu não tenho o direito de dizer que você não é família, sabe por quê? Eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua relação com seus filhos, e não é porque você ficou solteira com esses 2 filhos, que eu vou retirar de você o título de família. Imagina, que hipocrisia da minha parte, porque eu vejo aí homem casado com mulher, pai de filhos, e que eles não são família coisa nenhuma, porque vivem numa traição constante, vivem no adultério o tempo todo. Então isso é muita hipocrisia. A igreja, ela nos assegura que a família, ela é o lugar onde nós crescemos no amor. O resto é invenção nossa. O lugar é o seio da família. A família é o seio onde cresce o amor. É claro que a igreja orienta e pede que essa família seja completa, que ela seja pai, que ela seja mãe, que ela seja filho, que ela seja irmãos, pronto. Mas a partir do momento que isso não foi possível, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Se você tivesse se casado, tivesse um esposo, tá certo, os seus filhos teriam uma riqueza ainda maior de terem um pai ao lado deles. Mas se não tem, minha filha, não se sinta não possuidora de família, porque eu tenho certeza que você, como mãe solteira, você pode experimentar na sua carne que é muito mais doído. Você precisou se desdobrar, você precisou ser pai, você precisou ser mãe, não é assim? E é claro que você, na experiência de ter sido mãe solteira e de sofrer tudo que você sofreu, e ainda deve sofrer até o dia de hoje, você não recomenda a ninguém que seja mãe solteira. Eu, particularmente, não recomendo. Tive histórias na minha casa, minhas irmãs, e eu vejo o sofrimento que é educar um filho sem ter um pai do lado. Mas a partir do momento que a situação está constituída, está ali estabelecida, crie a família. A família começa a existir no momento que vocês se amam, no momento que vocês se respeitam, no momento que vocês estabelecem vínculos, porque não basta ser parente, né? Maternidade não é apenas um exercício biológico. Maternidade não é só uma função social também, não. É sobretudo constituir significado. Este é o meu filho, e eu o coloco na perspectiva de ser meu filho o tempo todo, no amor que eu amo, na educação que eu dou, na palavra que orienta. Não adianta nada você pôr no mundo e esquecer. Aí você quebra o vínculo familiar. A família deixa de existir no momento em que as responsabilidades não são exercidas. Volta mais uma vez o assunto anterior. Família não é também fruto de milagre. Não é porque o pai e a mãe estão dentro de casa e todos moram juntos que nós podemos nos considerar família, não. A gente perde o direito de dizer que somos família da mesma maneira como uma franquia perde o direito de ter aquele nome estampado na sua porta porque não cumpriu o que deveria cumprir com o proprietário da franquia.
Uma família deixa de ser família no momento em que nós nos esquecemos da responsabilidade. O pai deixa de ser pai, a mãe deixa de ser mãe, um filho deixa de ser filho. A gente fragiliza assim o conceito de família. Mas nós não podemos retirar. Se o lar tem amor, tem carinho, se ele tem responsabilidade, ainda que não tenha um pai ali dentro, que seja só uma mãe, porque como é que fica então a história das viúvas? As mulheres que perderam seus maridos, elas deixaram de ser família por causa disso? Não. Volto a dizer, minha gente, e eu prefiro errar aplicando a misericórdia a acertar aplicando a injustiça. Às vezes a gente encontra muita gente sofrida com esse discurso, às vezes agressivo. Como uma vez encontrei uma pessoa que eu gosto muito. Há muito tempo não convivo mais, há muito tempo não encontro, mas escutei essa confissão dela. Ela não se casou porque o marido já tinha tido uma outra união. E a união desse rapaz, uma coisa extremamente tumultuada, extremamente difícil, sofrida. E quando estavam fazendo 38 anos de vida conjugal, imagina isso, com uma família inteira constituída, e que eu conheço, uma família que se respeita, uma família que se ama. Essa mulher que nunca comungou, porque ela tem consciência do limite dela, mas de eucaristia diário, não comunga, mas ela comunga a palavra, ela participa da missa diariamente. E o marido, quando pode, do lado dela. Quantas vezes eu vi? Tanto é, minha gente, que eu fiquei sabendo que aqueles dois eram amaziados, como se diz lá em Minas, né? Ajuntados, né? Muito tempo depois, mesmo porque eu era amigo de um filho deles. Eu não imaginava tamanha harmonia e o carinho daquele casal. E essa senhora caiu na bobagem de pedir que o padre desse uma bênção aos dois. Ela foi com toda a humildade do mundo: padre, eu sei que nós não podemos fazer uma missa, eu sei que nós não podemos comungar, a gente é consciente de tudo, a gente não quer que o senhor simule um casamento para nós, eu só gostaria que no dia que a gente completa 38 anos de casado, que a gente pudesse vir aqui na sacristia discretamente, que o senhor rezasse por nós, que o senhor fizesse uma oração de ação de graça conosco, já que a gente nunca teve a oportunidade de fazer isso. A gente não quer fazer isso em público, a gente queria fazer particularmente. E naquela hora, minha gente, que o padre tinha uma oportunidade linda, né, de acolher. Hoje a igreja garante os casais de segunda união, ou até mesmo se interessar, procurar saber por que o primeiro casamento dele não deu certo. Ele que tinha ficado, não sei, 2, 3 anos casado só, foi traído pela mulher, foi abandonado pela mulher, e depois, no momento do sofrimento, encontrou essa outra criatura. Viveram esse tempo todo junto ao lado. O padre, num momento de insensibilidade, fala assim: eu não vou dar bênção coisa nenhuma a vocês, porque vocês dois já estão no inferno. E aí, minha gente, essa mulher me procurou porque ela estava tentando digerir essa palavra. Padre, será que eu verdadeiramente estou no inferno? Será que mesmo eu, tendo amado tanto que eu amei, cuidando dos filhos que Deus nos deu, do jeito que eu cuidei, e até cuidando do filho dele que sobrou para mim, no bom sentido, porque a mulher dele, a primeira, não quis nem ficar com a criança, padre. Eu recebi o meu marido com um filho mais velho, que não era meu, e que está lá dentro do meu coração, é meu filho e me ama como se eu fosse a mãe dele. Será que eu mereço um inferno depois disso tudo? Veja bem, minha gente, aqui no caso, o padre teve a infelicidade de interpretar a partir de uma regra seca, sem reflexão. Porque a igreja é tão sábia, porque ela tem uma regra para todos, mas ela me permite, no exercício da minha responsabilidade ministerial, aconselhar do melhor jeito possível, porque a igreja não quer perder as pessoas. Às vezes um discurso ou outro, mal feito, mal intencionado, sabe, às vezes até na ingenuidade ou no desconhecimento, fere profundamente uma pessoa como essa. Eu não tenho coragem de dizer que você está no inferno, eu disse para ela. Muito pelo contrário, porque o que eu vejo na sua casa é um contexto de harmonia, um contexto de respeito, é um contexto de fidelidade. Eu não posso acreditar que por causa de um detalhe lá há 38 anos atrás, Deus venha considerar tudo errado o que vocês viveram. Também não estou dizendo que você está livre de ter que prestar conta da sua opção, não estou. Mas eu não creio
e definitivamente eu não tenho inteligência para isso, acreditar que Deus possa considerar-nos a partir de uma regra aplicada com frieza e calculismo. Então nós estamos sendo hipócritas. E aquele casal que se casou bonitinho na igreja, e ele que nunca foi fiel à esposa, ela que nunca foi fiel ao esposo, estes estão no céu? Que céu é este? Que inferno é este? Que conceitos são esses que nós ainda não temos clareza ao trabalhá-los? Então eu tenho medo. Antes de julgar alguém ao inferno, eu prefiro dar a ela a possibilidade do céu. Ah, padre, você está passando a mão na cabeça. Não, eu acho que eu estou tentando ser no mínimo humano, que é o que ela precisa naquela hora. Porque às vezes, gente, a coisa mais fácil é jogar o outro no inferno. A decisão pelo inferno é a coisa mais simples do mundo. Você faz isso com você o tempo todo, eu faço comigo. Pode observar, às vezes nós erramos feio na vida, há 5, 6 anos atrás, há 7, 8, não sei quando foi o erro que verdadeiramente você considera o pior da sua vida. Você pode ter certeza que analisar-se a partir do erro e condenar-se é mais fácil do que você buscar um caminho de solucionar isso. Só que tem um detalhe, nós não podemos nos esquecer que entre a morte, entre o último suspiro de um ser humano e a sua morte, paira um abismo de misericórdia. Porque se fosse assim, não haveria salvação para Santo Agostinho, não haveria salvação para o ladrão que estava lá do lado, Dimas, pedindo a Jesus que se recordasse dele no paraíso. Quando ele desconcerta aquele ladrão ao dizer: não se preocupe não, meu filho, porque hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Veja bem, aquele homem, ele representa tudo o que tinha de pior naquela época, uma escória da humanidade. Morrer crucificado era a pior forma de castigar uma pessoa. Significa que o crime dele era um dos piores. Estava ali, sendo salvo pelo olhar de Jesus no último momento. Esse é o Cristo que nós acreditamos, esse é o Cristo que nós anunciamos. Como é que eu vou lidar o inferno se eu sei que para o Cristo ainda sempre existe uma solução? Senão não é boa nova, senão não é boa notícia coisa nenhuma. E não se trata de nós cairmos no moralismo besta, nem cairmos também num discurso permissivo. Não queremos nem o discurso moralista frio, calculista, nem queremos ser permissivos. Nós só queremos deixar para que Deus faça aquilo que é específico dele. Eu não posso salvar, eu não posso condenar. Eu posso ser humano. Se vai ser salvo, se vai ser condenado, que seja para Deus decidir, e não para mim, nem para você. Quem sabe se a gente livrasse o nosso discurso das condenações, a gente estaria um pouquinho mais próximo daquilo que Deus quer de nós. Hoje, por exemplo, eu tenho 1000 motivos para me condenar. Você também tem. Mas não acredite neles não. Apenas aprenda com os erros que você cometeu. Condenações não servem para nada. O que pode melhorar a nossa vida é a gente olhar para o erro cometido, com ele aprender, superar e modificar o nosso jeito de ser. É isso que eu desejo a você. Que a bênção do coração de Jesus seja derramada sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, a ponto de nos entusiasmar para mudar o que precisa ser mudado dentro de nós e a gente se livrar de toda e qualquer forma de condenação. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Já me condeno tanto pelos erros que na vida eu cometi, pelas vezes que eu não soube decidir, e assim o meu coração gritava, desespero de quem ama. Coração, tu que estás dentro em meu peito, me condenas desse jeito, e eu não sei por qual motivo, se és divina voz em mim. Só te peço por favor, eu sou humano, não me condenes assim.